Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando neste momento mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. E vamos fazer nesse instante uma pequena prece para elevarmos o nosso pensamento, para em primeiro lugar agradecer ao Divino Criador, ao Mestre Jesus, o seu braço direito aqui para nós na terra, o nosso governador, a todos aqueles seres maiores, para que nos dirijam, para que nos apoiem, para que nos digam o caminho que temos que seguir. Principalmente Jesus que nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, pelos meus ensinamentos, por tudo aquilo que eu deixei há 2000 anos, como exemplo para toda a humanidade, principalmente para os terráqueos a que estamos nos referindo nos dias de hoje. Muito obrigado por mais esse dia, agradecemos, portanto. Que assim seja. Vamos para o trabalho de hoje, que é do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nesse item vamos falar sobre valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem disse isso foi Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 35. Emmanuel discorre para nós da seguinte forma: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, as dos dias que se foram e que lê a cena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirás suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e o aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida.
Uma lição recorrente, uma grande lição, soberba, realmente. E que eu vou pedir para a nossa irmã Ângela, enquanto a cumprimentamos, para discorrer mais e ver a ligação com o nosso Evangelho. Cumprimentando todos os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo em casa, mais uma vez, que todos sejam abençoados na luz do Mestre Jesus. Essa lição, ela é muito ampla, né? Ela nos fala sobre reencarnação, sobre fé, sobre sabermos espalhar a nossa luz, sobre termos a nossa luz. No Evangelho, nós temos então, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos falar um por um. No capítulo 19, sobre o poder da fé. E no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Essa lição nos mostra a importância de nós trabalharmos a nossa luz interior, desenvolvermos as nossas virtudes e vencer, né, principalmente isso, vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, que já trazemos de vidas anteriores, gravadas no nosso corpo espiritual, muitas também adquiridas na encarnação em que nós estamos presentes. Então, Jesus nos coloca a importância de nós trabalharmos a nossa luz, de nós trabalharmos as nossas virtudes. Porque essa luz todos nós temos, todos nós possuímos. Lá no Evangelho, quando se fala no capítulo 4, sobre o reino de Deus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem uma parte que me chama muita atenção, que diz assim: nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. É uma fala de Jó. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida, contra as dificuldades, isto é, ele espera a sua transformação. Na versão grega, esperarei parece antes de aplicar a uma nova existência. Quando minha existência terminar, esperarei, pois a ela retornarei. Jó aqui se parece se colocar após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali esperará o seu retorno. Na lição que nós lemos, Jesus nos fala: vamos trabalhar essas nossas mazelas, nos esforçar para nos melhorar, para não termos que voltar em uma outra existência, além das nossas dívidas, de todos aqueles defeitos que nós já tínhamos, com mais o que nós ainda vamos adquirir e já adquirimos. Então, essa lição, quando nos fala, valei-vos da luz do Mestre Jesus, da luz que Deus colocou em nós, mas aí também, como nós vamos adquirir essa luz? Como nós vamos fortalecer e realmente fazer emergir essa luz dentro de nós, para que nós possamos nos valer dela? Se não fores um holofote, seja uma vela na vida das pessoas. E falavas antes, e muito bem, e dizias que todos nós temos uma luz. Pode ser mais fraquinha, mas temos. Porque nós somos a essência divina. Nosso espírito é essência, essencialmente bom. E Jesus, quando diz andai enquanto tendes a luz, ele diz isso bem claro. Para que as trevas não vos apanhem. Mas como as trevas vão me apanhar se eu tenho luz e caminho na luz? Como? Como isso? Como as trevas vão pegar? Elas nos pegam. Nos pegam a partir do momento em que nós nos desviamos dessa luz. Nós apagamos a luz. Apagar a nossa luz.
Sejamos pirilampos, aquele que pisca na noite. Mas tem luz, sempre vai estar piscando e alguém vai estar seguindo. Ah, mas aí eu posso atrair os maus espíritos? Os maus, não atrai. Porque quando eles veem a luz, o que nós chamamos de mal, são nossos irmãos, eles vêm buscar ajuda. Eles não vêm para nos incomodar. E nós, como somos partícipes da grande criação divina, nós temos a obrigação de ajudá-los. Também isso. Eu não posso ser egoísta, não, é nós. É nós que temos que trabalhar toda essa participação maior. Deus nos colocou na terra para ser bonito. Não, para trabalhar. É lei trabalhar o quê? Trabalhar para o bem. Para ganhar o nosso salário, como nós falamos no sábado passado. Para ganhar o nosso salário real, verdadeiro. Não só o salário que dá o pão para alimentar o meu corpo, mas o salário que vai a Deus. Aquele salário que os ratos não consomem, nem a ferrugem. O Antônio falou antes ali, se eu demonstrar a minha luz, eu vou atrair espíritos que vão me incomodar, a minha vida... Não vamos pensar assim. Vamos lembrar do Chico Xavier. Ele fazia valer a luz dele imensamente. Né? E tem-se a história... onde o Emmanuel fala isso nos livros dele, que em determinada época chegou-se próximo ao Chico um obsessor, e a função desse obsessor era terminar com o trabalho do Chico. A missão dele era acabar, a desmoralizar o Chico Xavier, terminar com esse trabalho que ele estava fazendo. E o Chico percebeu a presença daquele espírito, e mais luz do que o Chico podia emanar aqui. Ele percebeu aquele espírito, e Emmanuel disse, deixa ele onde está. E o Chico conversou com o espírito. Meu irmão, por que você está aqui? Ele falou, bom, você quer ficar comigo, seja bem-vindo. Mas você vai aonde eu tiver que ir. E o Chico continuou a missão dele. Fazendo as palestras, as psicografias, indo às vilas, fazendo a parte social, fazendo o evangelho debaixo das árvores, e aquele espírito junto. Chegou uma hora que o espírito chega, não deu, para mim deu. Não tem como chegar perto desse homem. Eu não consigo. Então vejam, quando nós conseguimos desenvolver, realmente aceitar essa luz que todos nós temos, desenvolver o nosso trabalho com afinco, com amor, com confiança em Deus e tendo fé, né? Também fala-se muito da fé, nós temos que ter fé. Nenhuma energia negativa pode nos derrubar, a não ser que nós permitamos, a não ser que nós nos permitamos abrir brechas, como diz o Divaldo, né? Quando você abre brechas para as trevas, elas entram. Né? A não ser que nós estejamos na mesma sintonia delas, aí elas vão nos atingir. Por isso que Jesus disse, andai enquanto sedes a luz, para que as trevas não vos... apanhe. Isso. Alcancem, para que as trevas não vos alcancem. O que ele diz isso, andai com a luz? Manter a nossa sintonia elevada, manter o nosso padrão de energia elevado. É difícil? Ai, Ângela, é difícil isso, mas não é impossível. Não é impossível. Vamos trazer para o nosso dia a dia um pouquinho agora, fazer uma provocação para os nossos ouvintes. A pessoa chega para ti e te diz assim, olha, só para ti aqui, tu é meu amigo, minha amiga. Tem gente falando mal de ti. O que estão dizendo? Que tu é isso, que tu tem duas caras, que tu não sei o quê, que tu em casa tu é uma pessoa, na rua, aqui na religião que tu frequenta, na igreja, enfim, tu é outra pessoa, tu te faz que é isso, mas que não é isso. O que essa pessoa está querendo quando ela te diz isso? É apagar a tua luz. Talvez ela não tenha muita maldade, mas no momento que ela está dizendo isso, ela quer que eu faça da mesma forma que o outro fez. Não. O que eu preciso fazer nessa hora? Acalma, segura, respira, e diga para esse irmão ou irmã,
Observa então. É o que o Chico fez. Observa. Observa a minha vida lá e aqui, em todos os lugares. E deixa. Vamos orar para que esse irmão, o irmão que falou, ele precisa de oração. Eu sei, eu tenho a minha consciência pura, tranquila e serena, que eu não sou assim. Então eu vou prosseguir minha jornada, sem desejar mal para ninguém, nem para essa pessoa, nem para ninguém. Só observa se isso é verdade ou mentira, porque a pessoa vem te perguntar se é verdade isso, às vezes não te conhece direito, não sabe a tua vida no teu lar, por exemplo. Observa só. Não apagou a minha luz, não vai apagar a tua dessa forma. Isso acontece todo dia, ou não? Isso acontece. E aí o que acontece? Ao invés de nós nos silenciarmos, aí a pessoa diz assim, é verdade, a fulana... Daí que acaba a luz de vez, né? Concordando com o que o outro está falando. Né? Então entra ali naquela mesma sintonia, como eu falei. Ou quando nós não conseguimos receber críticas também. Deixamos apagar a nossa luz, porque daí o nosso ego, o nosso orgulho, fala mais alto, fica ferido, porque recebemos uma crítica. Não conseguimos assimilar aquela crítica, analisar ela, nos silenciar e pensar, será que tem fundamento? Será que realmente eu preciso melhorar nesse ponto? Usar a crítica para uma maneira construtiva. Então, são várias formas que nós nos deixamos apagar a nossa luz. Na impaciência dentro de casa, não tendo paciência com os nossos familiares dentro de casa, ao invés de mostrar a nossa luz. Como tu mesmo diz, né, Antônio? Quem tem mais dá para quem tem menos. Né? Então, é isso, nós temos que aprender a trabalhar essas virtudes. E quando nós conseguimos isso, e eu falo por mim, experiência própria, por mim mesma, estou aprendendo ainda muito. Quando nós nos silenciamos e começamos apenas a observar o outro, muitas vezes nós vemos, muitas vezes não, sempre vemos coisas que não víamos antes. Como aquela pessoa, ela está necessitada de algo, por que ela age daquela forma? Por que ela é tão nervosa? Por que ela sempre me critica? Porque atrás tem alguma coisa que está incomodando ela. E aí, na minha calma, no meu entendimento, eu consigo ajudar aquela pessoa. Se não conversando, como disse o Antônio, orando, irradiando, para que aquelas energias densas saiam ao redor dela, que ela volte à consciência, e muitas vezes, num todo, se melhora. O todo se melhora, dentro de casa, no teu trabalho, seja onde for. É um trabalho forte, persistente, diário, para que nós possamos não deixar apagar a nossa luz, porque as trevas não cheguem até nós. Se chegar em nós, chega na nossa casa. Nós vamos levar para casa. Com certeza. Então temos que reagir no bem, resgatar o bem, corrigir o mal para termos o bem, aprender no sofrimento, não só na vitória, na derrota. Ganhar com dignidade, sem pisar sobre ninguém. A luz não vai se apagar. Conquistar com amor, a luz não vai se apagar. Conquistar com amor. Reunir com certeza, reunir do bem. No final de semana, aquela reunião familiar, onde tu só conversas coisas boas com os teus familiares, só coisa para frente. Pode rir, brincar, como se fosse criança de novo, porque criança é tudo de bom. E detalhe, se estamos brigados com alguém, reconciliar. A luz não vai se apagar. Reconcilia-te com teu adversário antes que seja tarde. A luz não vai se apagar. A riqueza que nós teremos é incomparável. É incomparável. Não tem nenhuma riqueza na terra que se compare. Se nós conseguirmos fazer tudo isso nesse ensejo abençoado de não deixarmos a nossa luz apagar e prosseguirmos na jornada do bem.
e do amor ao próximo. E essa luz, ela se faz através da nossa fé sincera, exercitando a nossa fé sincera. Porque a verdadeira fé, como diz aqui no Evangelho, no capítulo 19, a fé sincera e verdadeira, ela é calma, sempre calma. Então vamos dizer, a luz sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no seu objetivo. Então vejam, a fé sincera, a luz que nós temos que ter, ela tem que ser verdadeira. Tem que ter calma, paciência, saber esperar. Por quê? Porque ela sabe, ela tem o apoio na inteligência e na compreensão das coisas, sabe compreender. Na empatia, na compaixão. Já aquela fé duvidosa, é ao contrário. A fé duvidosa sempre sente a sua própria fraqueza. Sempre. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, a raiva, o ódio, o descontentamento, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. De dúvida de si mesmo. E não é isso que Jesus nos disse nessa lição, quando ele falou, valei-vos da vossa luz. Confiar em si mesmo, confiar em ti, confiar na luz divina, no Pai Maior, no teu anjo da guarda, nos espíritos superiores que nos rodeiam, na nossa família que nos ama, que nos acolhe, no teu esposo, na tua esposa, nos filhos, nos amigos. Confiar mais em si mesmo, ter confiança, fé na vida. Vamos aproveitar, em cima disso tudo aí, para que a luz não se apague em nós, a dádiva do tempo. Que tempo? O tempo que nos foi concedido nessa existência. Em trabalhar para o bem e não deixar a luz apagar-se. Nós temos um tempo maravilhoso aqui na Terra. Cada minuto tem que ser aproveitado melhor. Se não estamos aproveitando, vamos começar hoje. É uma dádiva que nos é concedida o tempo aqui na Terra. O tempo encarnado é uma dádiva. E aproveitemos sempre no bem essa dádiva nos dada, nos emprestada pelo Criador. Sempre nos afastando daquela condição do atavismo, lá dos tempos de antanho, que é a condição inferior. Vamos nos afastar dele e vamos prosseguir na jornada do bem, para que a nossa luz nunca se apague. Nossa irmã Ângela faz as considerações finais e depois pode fazer a prece também. Então agradecemos a Deus por esse tempo, por essa existência que Ele está nos dando. E vamos valorizar todo o tempo que nós temos. Cada dia é uma página em branco na nossa vida. Nós temos hoje todo o tempo do dia de hoje para escrever nela. Então que possamos escrever as melhores palavras, os melhores pensamentos e sentimentos, para que à noite, quando nós formos deitar, possamos ter a consciência tranquila. Hoje eu fiz tudo o que eu pude, dei o meu melhor de mim. E assim, com esse sentimento de paz e tranquilidade, agradecemos a Deus pelo tempo que nós temos através deste programa, que nos ensina tanto, que nos auxilia tanto, nos trazendo conhecimento, sabedoria, nos mostrando cada vez mais o caminho que devemos seguir. Gratidão, Deus, por tudo que temos e que somos, pela nossa vida, pela família. Que o amor divino de nosso Pai Maior sempre apare o nosso planeta, todos os seres, as plantas, animais, todos nós, amparados no manto de nossa Mãe Maria. Que o amor divino possa nos dar sempre paz,
tranquilidade nos nossos corações. Que assim seja.